No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência na minha primeira entrevista de emprego. Eu passei de primeira e vou contar pra você como foi minha experiência e vou dizer pra você quais foram as dicas que eu segui para que eu pudesse ser aprovado. E depois que eu fui aprovado, né, vocês sabem muito bem, trabalhei na área de RH da grande empresa de João Pessoa durante muito tempo. Essas dicas eu sempre compartilho aqui nos vídeos para as pessoas que vão para entrevista de emprego e, cara, as pessoas agradecem demais por ter sido aprovado na entrevista através das dicas que eu passei aqui. Se você vai para a entrevista nos próximos dias, quer realmente dicas relevantes para que você possa ser aprovado, é só você seguir passo a passo a dica desse vídeo e também assistir as recomendações que eu vou falar nesse vídeo, tá? Se você fizer isso, não tem erro, você vai estar com as melhores técnicas para você passar na sua primeira entrevista, assim como eu passei, assim como várias pessoas que seguem o que eu falo aqui fizeram e foram aprovados, tá bom? Então, mas antes de eu entrar no conteúdo raiz desse vídeo, eu queria pedir pro meu amigo Lucas rodar a vinheta pra gente começar e depois tem um recado pra você. Lucão, roda a vinheta aí, meu velho. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo Cursos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dicas relevantes para você passar na entrevista de emprego. Eu vou compartilhar com você 7 dicas que eu segui e que me fizeram ser aprovado na minha primeira entrevista. Eu vou contar para você como foi minha experiência na minha primeira entrevista. Eu fiquei muito nervoso, cara, você não tem noção não. Mas deu tudo certo e eu vou compartilhar com você aqui. Só que antes de eu entrar no conteúdo raiz do vídeo, tem um recado para você. Se você está buscando emprego, quer realmente crescer profissionalmente, a minha recomendação é que você assista aos nossos cursos gratuitos no nosso site, papocursosonline.com.br. É muito fácil, você acessa o site, lá tem mais de 30 opções de cursos, eu sou professor em vários deles. Você pode assistir o curso, no final a gente só cobra o certificado. Atualmente é R$ 29,90 e aí você pode comprar o seu certificado, melhorar o teu currículo, né? Quanto mais cursos no currículo, você sabe, é um currículo mais forte, consequentemente vai ocupar as melhores vagas, beleza? Então vamos lá, como passar na entrevista de emprego, 7 dicas que eu vou compartilhar com você aqui. A primeira dica é: estude muito. A primeira dica que eu fiz foi: eu estudei muito sobre a empresa. Como eu passei na minha primeira entrevista de emprego, dica número 1 foi: eu estudei muito sobre entrevista de emprego. Se você quer ser aprovado na sua entrevista, você precisa estudar sobre esse assunto. Não adianta você deixar o seu currículo, o cara te ligar e você nunca estudou sobre entrevista, nunca foi para entrevista, nunca participou, cara, sem saber o que vai ter lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ter estudado sobre entrevista e deu tudo certo. Eu estudei sobre as perguntas e respostas que tem na entrevista de emprego. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que você vai poder assistir sobre isso também. É um dos mais visualizados do canal. Você vai lá nos populares, né, nos mais visualizados, você vai ver logo ele. Eu estudei sobre como se comportar na hora da entrevista, certo? Como se comportar foi muito importante para mim, para ter segurança, olhar nos olhos, apertar a mão com segurança. Vou contar isso para vocês aqui. Eu estudei também sobre a vestimenta que eu tinha que ir para entrevista de emprego. Então, o marketing pessoal na entrevista é muito interessante. Eu já tenho um vídeo no canal aqui que fala looks masculinos e também tem um vídeo com looks femininos para entrevista, para ajudar você a se vestir bem na hora da entrevista de emprego, entendeu? E estudei também um pouquinho sobre a empresa, né? Eu entrei no site, vi lá algumas informações sobre a empresa antes de ir para a entrevista. Então, foi essas ações que eu estudei antes para a entrevista de emprego. Entrevista de emprego, 7 dicas para passar. Dica número 2: escolhi a minha melhor roupa. Nesse dia que eu fui para a entrevista, eu escolhi a minha melhor roupa. Eu lembro que eu tinha poucas roupas, né, cara? Tipo, você sabe, o cara, minha família não era uma família rica, né? Minha família é uma família de classe média, baixa ali. Eu tinha poucas roupas ali. Então, tinha uma camisa social que tinha sido do meu irmão. Meu irmão tinha usado já algumas vezes. Meu pai passou pro meu irmão. Aí tem lá, de bacana a roupinha, eu peguei, botei. E um short, uma calça preta que eu tinha. E um sapato e fui embora pra entrevista, cara. Fui embora pra entrevista, fui bem vestido, né? Cheguei lá, foi bem bacana. Então, um dos pontos que você precisa realmente se preocupar antes da entrevista de emprego é a sua vestimenta. Qual a imagem que você quer passar para o entrevistador ou para a entrevistadora que vai falar lá com você, certo? Então isso é algo importante. Vista ali sua melhor roupa, adequada, sem ser tão extravagante, mas também não ser tão formal como você vai na esquina de casa, entendeu? Tem que ir realmente ali como algo importante. Entrevista de emprego, dicas para passar. Dica número 3: chegue meia hora antes. Eu cheguei na minha primeira entrevista de emprego, eu cheguei meia horinha antes. Eu moro em
Mamanguape, numa cidade fica a 50 km de João Pessoa. E quando eu fui para a entrevista de emprego, eu vi mais ou menos a distância que daria para eu chegar até a rodoviária, da rodoviária para lá. Então eu fiz os cálculos e eu não vou chegar lá um pouquinho antes. Mesmo se eu chegar 1 hora, 40 minutos antes, eu fico fazendo uma cera ali fora e depois eu entro para dentro da empresa. Você também não vai chegar tão cedo, né? Chegar 1 hora antes. Então eu cheguei lá na rodoviária, fui andando devagarzinho e tal. Cheguei na empresa uma meia horinha antes. Aí fui fazer um lanchezinho na frente da empresa. Tinha um lugarzinho lá para fazer um lanche. Aí eu já fui lá e comecei a conversar com a moça, né? Mas aí já entra no próximo ponto. Mas eu quero que você chegue o quê? Antes da entrevista de emprego. Não chega em cima da hora. Nem chega também muito cedo, entendeu? Entrevista de emprego, dicas para passar. Dica número 4. Antes de ir para a entrevista de emprego, pesquise muito sobre a empresa. Eu falei para vocês que no comecinho, na primeira dica, que eu pesquisei um pouquinho em casa, entrei no site e tal, tinha poucas informações, mas quando eu cheguei lá, cara, que eu comecei a lanchar e eu conversando com a moça do trailerzinho lá que tinha, né, que é a Gil, e ela começou a me dar muitas informações sobre a empresa. Eu perguntei quem que era o dono, quanto tempo que aquela empresa estava ali, onde atuava, o que vendia, tal. Quando eu entrei para a parte da sala de espera, que tinha os vendedores próximos, eu comecei a perguntar para os vendedores como que era a empresa, como que era, se eles gostavam de trabalhar ali, se era realmente uma empresa bacana de trabalhar e tal. E eles começaram a falar sobre a empresa, falaram sobre quem que estava entrevistando, que na época era o Elton e o Eduardo, e eu já cheguei na sala dos caras já sabendo quem era eles, né, pela fisionomia dos caras. Então eu já perguntei lá foi o Dave Frank que eu encontrei e o Alfredo, 2 vendedores que estavam conversando na sala de espera. E eu perguntei pros caras, quem que tá entrevistando? Aí ele falou, é o Elton e o Eduardo. Eu falei, como que é ele lá? O Elton, ele é um branquinho de óculos, vai ver logo. E o Eduardo é um moreninho que usa aparelho. Quando tu chegar, tu já vai ver, eles estão entrevistando. O Elton é o setor comercial, né, que é o nosso gerente comercial. E o Eduardo é o gerente administrativo, cuida da parte administrativa. Eu falei, interessante. E aí, quando eu cheguei na sala, eu já sabia quem que eram os caras, né? Então ficou bem mais fácil com relação a isso, porque eu fui pesquisando sobre o próximo passo da empresa a cada momento. Entrevista de emprego, dicas para passar. Dica número 5. Demonstre segurança. Desde o momento que eu entrei na sala, eu já comecei a demonstrar segurança. Eu consegui demonstrar isso. Não fiquei nervoso demais, não, cara. Fiquei, claro, você fica com aquela friozinho na barriga normal de quem vai fazer uma coisa nova, de quem vai passar por uma experiência, de quem vai ser avaliado, né? Mas tudo controlável. Quando eu cheguei lá, dei 3 batidinhas na porta, abri a porta, com licença, posso entrar? Pode entrar. Aí fechei a porta, sentei lá e já fui apertando a mão. Olá, Elton, tudo bem? Apertei a mão com firmeza, olhando no olho dele. Aí fui pro outro cara, e aí, Eduardo, tudo bem? Apertei a mão com firmeza, olhando no olho dele também, sentei. Aí já começou a conversa, não sentei normalmente, com segurança também. Então foi muito tranquilo, porque eu já sabia dos passos que eles iriam falar ali, né? Um pouco o que eles iriam perguntar. E eu já estava muito preparado com relação a isso, que eu já tinha estudado sobre isso. Antes, você vai ver isso no vídeo sobre perguntas e respostas de entrevista de emprego que você vai assistir aqui no canal, né? Entrevista de emprego, dicas para passar. Dica número 6. Fale com muita segurança. Então, não é só você demonstrar segurança nos seus atos, como aperto de mão, né? Como os seus gestos, mas você falar com segurança, falar com entonação. Então, quando eu tô falando com você aqui, gravando esse vídeo, eu tô falando com segurança. Eu não tô falando assim, porque você vai... Não, eu tô falando com segurança, faz isso que vai dar certo. Então, eu sempre tava falando as coisas pra ele, respondendo com segurança, sem deixar dúvida se eu era um bom candidato ou não, entendeu? Então, você vai ver nas perguntas e respostas que é importante você responder as coisas que ele tá perguntando, mas com segurança também. Com firmeza, entendeu? Fica tranquilo na entrevista, cara. Não adianta você ficar nervoso. Ai, meu Deus do céu, cara, é super tranquilo, super de boa. Vai ser uma conversa natural que você vai fazer com qualquer pessoa aí. Mas que você só precisa dar um treino antes. E que certamente na entrevista vai ser tudo tranquilo se você passar pelos conhecimentos necessários, né? Para que você possa realmente aí fazer uma boa entrevista. Entrevista de emprego, 7 dicas para passar. Dica número 7 agora. Responda às objeções. De antemão, eu já respondi as objeções que ele fez. Então, ele perguntou assim pra mim: Paulo, você é de Mamanguape e, cara, transporte pra cá, tu não acha que dificulta não? Eu falei, não, cara, de boa. Eu faço o curso aqui em João Pessoa, à noite eu já venho pra cá. Então, se
se você me contratasse, eu já viria para a empresa, ia trabalhar aqui e à noite eu ia pro meu curso, entendeu? Então não teria problema nenhum. Eu já vinha para cá pro trabalho, já que eu já ia pro curso. A empresa só ia ter despesa com uma passagem. Então, mesmo eu sendo de outra cidade, se ele me contratasse para pagar todos os dias meu transporte ida e vinda, ele não ia querer. Então, como eu já estava em João Pessoa, e eu voltava no ônibus estudante. Então, você tem que já meio que responder as objeções que o cara possa ter ali na entrevista. Às vezes as pessoas têm uma determinada oportunidade, mas acaba perdendo porque não consegue responder às objeções que os caras vão fazer, as perguntas que eles vão colocar ali, e você tem que responder aquela objeção, entendeu? Ah, isso aqui não é muito cedo pra você chegar, não, isso não, porque tem hora, tem ônibus tal hora, tal hora. Ah, não é muito tarde pra você sair, não, porque tem ônibus tal horário. Então você vai ter que realmente responder essas objeções aí para que o cara fique tranquilo e contrate você para entrevista, tá bom? Então é isso, pessoal, foi isso que eu fiz para passar na minha entrevista de emprego e espero que você siga e tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Fica tranquilo, se caso não der certo, não é o seu momento, outras oportunidades virão e você conseguirá passar certamente, tá bom? Só não fique dizendo, porque eu sou muito burro, porque eu não presto para nada, porque eu sou muito fraco. Para de se colocar para baixo. Se você se coloca para baixo, infelizmente, esse é um erro que muitas pessoas fazem e ninguém vai conseguir acreditar em você. Então você tem que realmente olhar para você e dizer, não, eu vou conseguir, vai dar certo e a coisa vai acontecer na minha vida. É assim que você tem que pensar, beleza? E aproveita, assiste os outros vídeos que eu recomendei aqui para você. Vou ficando por aqui, aquele abraço, até o próximo vídeo.